A gente tem muito... Eu não sei nem por onde a gente começa, porque a gente já tava fofocando em off, inclusive, desculpa o atraso, mas é porque, né, tem fofoca em off depois de 3 anos. Poxa, é verdade. Muita fofoca pra gente muito falar. icônicos nos 3 anos. Quem me fala? Muito, trocando figurinhas e tudo. Não, o roteirista da vida dela, de uns anos pra cá... É assim, sacana, né? Ele tacou fogo na vida dela, falou assim, Pois na terceira temporada, 10 plot twists, Nem me e fala. se vira. Você sabe uma coisa que eu ouvi na minha vida no momento delicado? Eu não sei se você ouviu isso de alguém, mas um amigo meu falou assim, Cris, se a gente chegasse com a tua história pra uma plataforma de streaming pra gravar, eles iam ler e falar assim, não é crível. Tipo assim, isso tudo não acontece com uma pessoa só. A gente vai ter que dividir isso Amplia um pouco o que a gente tem de imaginação para o que pode acontecer. E aí foi aí que... Eu até tatuei isso na época, mas foi aí que eu vi que o inferno tem subsolo. Então, em nenhum momento, quando o negócio tá ruim, eu penso, bom, pelo menos já passou. A cada momento que o troço pior, eu penso, calma, ainda celebra agora, porque ainda dá pra ficar muito pior. Tem uma coisa que a maldade, a bondade tem limite. E a maldade Quem ajuda até... Você pode ter o maior coração do mundo, mas eu ajudo até aqui. Pra maldade não tem. Agora, uma coisa que eu até você, imagino que também sentiu isso na época que passou essa coisa tão difícil que a gente tem em comum, e você, de repente, sentiu em outras coisas da vida. Mas eu me dei conta de que a gente só descobre o nível da nossa capacidade numa situação dessa. Opa, porque se antes de passar as situações complicadas que eu passei, alguém me dissesse, olha, e se você caísse numa situação assim, assim, assado? Eu acho que facilmente, de repente, eu falaria, não, isso eu não conseguiria. Mas quando você é colocado lá, dá-se um jeito, né? Sim. Então, eu notei que a gente vai só sabendo do nível da capacidade que a gente tem quando colocada às provas. E só evolui na dor. E só evolui na dor como sempre foi. Exato. É que, na verdade, a gente fica falando dessas coisas, por mais que a gente pense sobre elas, mas ainda como frases soltas e abstrações. Quando, na verdade, a gente precisava trazer todas elas para o prático, porque elas vão acontecer no prático e acontecem no prático. Tem uma amiga minha, Anne Freitas, ela disse, Cris, você caiu um meteoro, você segurou na mão e não quebrou nem a unha. Porque é inacreditável como você lidou com a situação. Mas eu acho que tem uma coisa também, comparando as histórias, que é o susto. Porque tem gente que entra, a gente sabe de casos de várias mulheres que entram numa situação em que são, sei lá, vem meio que vai saindo uma nuvem e vai cobrindo e ela não vai sabendo lidar. E quando ela vê, ela já está numa situação muito difícil. Acho que o susto da situação... Sabe aquela história do sapo na panela de água quente? Sim. A nossa história tem isso em comum. Sim. É assim, ó, pá, e aí você pula fora e dá um jeito. E é mais difícil com tudo, porque é mais difícil de fazer quem tá em volta te entender. Porque se você não tava vendo, então quem tá mais distante do que você de uma situação ruim não tava vendo de jeito nenhum. Exato. E até hoje eu me pego, quando vira e mexe eu preciso entrar nesses assuntos de novo, por questões jurídicas ou da vida, até hoje eu me pego falando, eu preciso me manter em contato, porque a gente facilmente vai se esquecendo da dor. Né? E aí, se facilmente a gente vai se esquecendo da dor, naturalmente a gente também vai facilmente se esquecendo da noção do dever dentro do que precisa ser feito a respeito das consequências que aquilo que aconteceu precisa ter. Sim. Não é? Sim. Você percebe isso também? Total. Que a gente vai deixando. Eu percebo que hoje, quando vai contar a história, alguma coisa assim, Ariana, minha amiga, achando... Eu sempre falo assim, eu prefiro que elas contem, porque quando elas contam, eu lembro. Eu vivo isso com ela. Porque eu vou contando, aí elas falam, aconteceu tal coisa, eu falo, meu Deus, aconteceu mesmo, caramba. Porque a gente vai vivendo mais coisas legais, a gente vai superando, a gente O fato de ter ficado melhor depois, facilmente pode fazer a gente pensar que aquilo era o melhor a ter acontecido. Exato. E nisso eu não me iludo. Eu ainda penso que não, eu preferia que não tivesse acontecido nada ruim e que a coisa continuasse estável. Então, quando a gente fala, nossa, olha, eu saí muito melhor dessa situação, eu sempre digo, sim, mas isso é o mínimo que eu espero. Porque só que me faltava passar uma situação complicada e não sair melhor. E sair pior, na merda. Ou sair estável também não é ganho. Porque tive um problema lá, eu Sim. preciso não estar estável, eu preciso sair maior. Então, sair maior é o mínimo, não é uma coisa que eu falo, olha, mas pelo menos, sabe? Então, essa coisa de ter alguém contando, eu faço muito isso com a Ju. A Ju e meu primo vira e mexe quando a gente está conversando sobre isso, eles me contam de novo e eu relembro. E eu tenho tudo e nunca vou apagar tudo, todos os registros de tudo que eu tenho. E isso, para mim, de tudo que eu fiz, foi o mais inteligente. Logo que eu comecei a ver uma coisinha estranha, eu comecei a gravar tudo. Comecei a registrar tudo. A gente precisa aprender a usar o gravador do telefone. E eu aprendi isso assim, ó, de uma hora para outra. Você vai no seu iPhone, você abre o gravador, você põe para gravar, fecha a tela, coloca assim e tem as suas conversas gravadas. Você pode, pela lei, você pode gravar qualquer conversa que você é um intelector. Interlocutor. Você pode gravar. E
para além de vai usar ou não em questões jurídicas, eu uso para que eu me lembre do que aconteceu. Para que eu me lembre. Quando às vezes a gente vai conversando com as pessoas, vai se envolvendo e tal, e alguém vai falando, mas será? Às vezes eu volto lá, eu ouço e falo, não, tá, eu sei. Eu sei o que era, eu lembro agora o que aconteceu. Eu uso essa ferramenta. Tem ligação também. Tem Ligação ligação que eu gravo também. Falo, tá aqui registrado, não vou... Tomara que eu não precise usar. Tomara que eu não precise Mas usar. tá lá. É. E falando assim sobre o que aconteceu, parece que quando você é uma pessoa pública, que ali você vive de aparecer, você tem uma proximidade muito grande com o seu público, parece que você tem que fazer com que eles entendam a sua dor, o tamanho da sua dor. Porque se você não postar, se você não falar sobre, parece que não aconteceu. É. Como foi isso pra você? Pra mim, o mais doido foi ver, porque eu achava que era uma lenda urbana, mas foi ver essa coisa do supera. Eu não imaginava que isso acontecesse, principalmente vindo de mulheres. Então, quando uma mulher fala pra outra, ai, supera, eu sempre penso, gatinha, você nunca teve o seu coração partido, o seu chão tirado, a sua perna passada de rasteira? Não é possível. Porque é tão claro pra mim que isso é muito independente e que quando eu vejo, às vezes, alguém que tá na mídia, que tá lá há 10 anos falando ainda, e eu penso, é o tempo dela, cara, não tem o que fazer, é o tempo dela. E aí, se ela vai superar ou não, é inclusive independente do que ela escolhe falar sobre isso até hoje. E assim, se ela tá falando sobre o assunto assim de uma forma tão melhor do que antes, quer dizer que ela já superou. Porque tem essa troca, exatamente. Claro. Em algum momento você fala isso de um ponto de vista que você tá chorando, como e do outro. E aí, pra mim, o mais importante ponto de vista a se alcançar é. Até eu respondi isso esses dias na caixinha de perguntas do Instagram. Uma menina disse: olha, eu vi que fiz uma besteira, eu casei errado, eu fiz não sei o quê. E eu respondi pra ela: então, faça o melhor da situação, que é avise outras mulheres. Então, se de nada eu tivesse tirado da situação que eu passei, pelo menos avisar todas as mulheres que eu puder sobre isso, com certeza eu vou. Eu lembro que eu recebi uma vez, você deve receber muito mais até do que eu recebi, de mulheres te agradecendo por compartilhar e que dá força. E uma vez uma mulher mandou, Simone, o nome dela, nunca vou esquecer, ela mandou, porque eu sei porque eu fiz uma carta aberta pra Simone, e ela dizendo, porque fica falando, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí eu falei, que bom, Simone, que você não entende, porque eu falo, que bom pra você, fico feliz que você não entenda. Mas, e aí eu fiz um carrossel, a primeira era da Simone, as outras 9 eram mulheres me agradecendo. Tá. E aí eu falei, é por isso, Simone, que eu falo. Que bom que pra você a minha fala é inútil. Que bom, graças a Deus. Mas para outras tantas a minha fala ajuda muito. Então é por isso que eu continuo falando. Não, e outra, tem mais uma coisa, né, que para mim é o ponto-chave, que isso eu descobri durante o problema. A gente nunca fala sobre esse tipo de coisa. De uma sacanagem pequena a uma sacanagem gigante. Porque não é fino. Porque não é elegante. Mas talvez se a gente falasse pra caramba, a gente conseguiria inibir um pouquinho ainda que seja. Pois é. Da situação de qualquer pessoa, seja um homem ou uma mulher, fazer com outra, sabendo que não se fala nisso. Então ela não vai falar. E que é feio pra mulher, né? É tipo assim, ela é a tonta que acreditou, não é ele que é o canalha que fez. Exatamente. Ela é a tonta que acreditou. É uma vergonha. É uma vergonha a mulher ter acreditado. Gente, mas se eu acreditei, eu dei o melhor de mim. Eu sou uma pessoa que acredita. Você vai cobrar de quem acreditou e não de quem falhou com quem acreditou. É o clássico botar a culpa na vítima, que sempre acontece. E foi muito interessante o seu ponto de vista que você estava comentando sobre postar um vídeo em silêncio e depois falar, eu acredito no amor, ainda. Ah, sim. Não, porque isso, uma das perguntas que mais me fazem sobre aquele tempo é o que eu mudei no que eu pensava. E é muito gostoso para mim dizer que não só não mudei nada, quanto reforçou 100% o que eu pensava. Porque, primeiro, por uma questão técnica, que não é porque eu passei uma situação e no meu caso ela não funcionou, que eu perdi a teoria geral, essa é o primeiro. Mas o segundo é porque, na verdade, no meu caso, ou no seu caso, ou nos outros que eu conheço, para mim, só dá para ver mais claramente isso. Que o amor continua valendo a pena. Que o amor continua sendo cumplicidade. Que o amor continua sendo não sacanear o outro. E ter sido sacaneada na vida não muda isso de jeito nenhum. E, para mim, a gente ficaria fraco demais se a gente colocasse todas as teorias abaixo, cada vez que alguma coisa dá errado na teoria, do que estava na teoria, para nós. Eu penso que, com um olhar até metodológico, eu penso que você vai, então, olhar populações, grupos, e depois de ver aquilo dar errado em vários grupos, eu posso, de repente, questionar aquela teoria. Mas deu errado só comigo, ainda que não deu, mas ainda que tivesse dado errado só comigo, eu não me vejo no direito de falar, não, então toda a teoria está errada. Eu participei de um podcast semana passada e veio essa pergunta pra mim.
E o corte tá pra subir hoje. Eu achei muito curioso você falar isso agora. E a minha resposta foi: eu desacreditei de um CPF, não de uma instituição. Exatamente. Isso. Eu não posso. Então, Perfeito. assim, então, se esse CPF escorregou ali e fez merda, acabou a instituição, relacionamento, namoro, casamento, seja o que for. Claro que não. Eu continuo acreditando na E instituição. é isso que a galera faz quando você fala sobre um assunto, um tema delicado, que normalmente tem a ver com economia, ou com sociologia, ou com política, e quando você fala aquilo sobre o que você pensa a respeito de qualquer coisa, a pessoa diz, espera acontecer com você para ver se você vai achar isso. E eu sempre respondo, olha, se eu mudar de opinião porque aconteceu comigo, então a minha opinião já não era válida do início. Porque o viés do aconteceu comigo, eu mudo, faz com que toda teoria que eu vá abraçar seja muito flutuante, né? Seja muito sensível aos acontecimentos da minha vida. Sendo que, na verdade, nesse ponto, nesse assunto e em outros, a gente está falando de questões bem gerais, né? Que vão além do que acontece na minha casa ou na sua.